Olá, uma ótima noite. Eu sou Yoshiki Kadomoto e eu ensino mães a terem paciência e a criarem filhos obedientes sem usar a agressividade. E para você, mãe, que ainda não me conhece, isso se tornou a minha missão, porque há mais de 30 anos o que eu faço é tirar traumas e bloqueios em adultos, ou seja, adultos que me procuram em atendimentos, em treinamentos, que tinham alguma queixa na vida deles. E quando eu começo a trabalhar com esses adultos, o que eu sempre descubro é algum bloqueio que aconteceu lá na infância, que é o chamado trauma. E isso se tornou minha missão, mãe, pelo seguinte: porque no momento em que você consegue educar o seu filho sem usar agressividade, você vai evitar muitos traumas que, se você não evitar, eu vou ter que lidar com isso lá no futuro dos seus filhos. Então, é muito legal que você esteja aí me acompanhando. Aliás, eu quero saber, para você que está aqui no Instagram, no Facebook, se você é a primeira vez que está acompanhando aqui meu vídeo, minha live, me fala se você é a primeira vez, e se você já acompanha há bastante tempo meu conteúdo, me fala também, se você já acompanha aí os meus vídeos há bastante tempo, e se você está gostando, se tem sido útil o que eu tenho falado, se você já conseguiu colocar em prática, compartilha comigo algum resultado que você já teve, a partir dos vídeos que eu coloco aí no meu Instagram e no meu Facebook. Então, eu estou aqui aguardando a resposta de vocês que estão aqui no Instagram e no Facebook. Manda para mim, então, se você é novato, é a primeira vez que está me assistindo, ou se você já assiste há mais tempo e se já teve algum resultado aí com o conteúdo que eu coloco. E vou pedir um grande favor também, se você puder compartilhar, manda um aviso aí para suas amigas que são mães, para os seus amigos que são pais, para entrar nessa live aqui, porque hoje eu quero falar de um tema muito interessante, que é o tema as agressões ocultas que são feitas contra meninos, ou seja, do gênero masculino. Então eu vou falar sobre isso especificamente nessa live de hoje, e na live de quinta-feira, que é a live Ioiô de Ideias, eu vou falar sobre as agressões ocultas que acontecem com meninas. E você vai entender por que eu faço essa diferença entre o que se faz com uma menina, o que se faz com um menino. Espero que na live fique claro aqui para você, mãe, por que é importante você saber como conseguir ter a obediência do seu filho sem usar agressividade e como que você tem que lidar de uma forma diferente com meninos e meninas, porque as agressões que cada um deles sente, dependendo da forma como você cria, é que vai trazer um reflexo na vida futura, tanto do seu filho ou da sua filha, Tanto as pessoas estão mandando aqui que já assistem há bastante tempo, e me falam, o que você tem tido como resultado, que para mim é o que conta no meu trabalho, assim, de verdade, o que me faz assim sentir um prazer enorme, em estar passando essas mensagens, essas informações para vocês, é saber dos resultados. Como eu falei, a minha missão hoje é orientar você, mãe, como você ter mais paciência e criar seu filho sem usar agressividade, porque isso vai evitar traumas que vão impactar na vida futura do seu filho. E na live de hoje eu quero falar exatamente sobre as agressões ocultas contra meninos. Mas para contextualizar aquilo que eu vou falar na live de hoje, eu quero compartilhar com vocês de um atendimento que eu fiz de uma pessoa que mora no exterior, então eu faço atendimento online, e eu já vinha atendendo há 2 semanas e ela me ligou, mandou mensagem que ela tinha tido uma crise de ansiedade. E eu tinha trabalhado com ela já nessa mesma semana, tipo numa segunda-feira. E ela me mandou mensagem numa quinta-feira falando que teve uma crise de ansiedade e eu propus para ela. Então, ao invés de esperar a semana que vem, que tal fazer agora a sessão? E nós entramos numa call pela internet e ela me descreveu. Porque quando a pessoa fala assim, eu tive uma crise de ansiedade, a ansiedade ela abarca muitas coisas, muitos comportamentos. Então, eu tenho que pegar com a pessoa a tradução do que é essa crise de ansiedade. Então, ela me descreveu as sensações que são típicas, Então, o coração palpitando, um tremor, um suor frio. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi ela me dizer o seguinte, e me deu vontade de sair da sala onde eu estava. Porque o contexto, ela estava fechando um contrato e começou a dar algumas coisas erradas nesse contrato. Então, ela teve essa crise, essas sensações e a vontade de sair. Isso de imediato me remeteu à gestação. E se você acompanha aqui minhas lives, sabe o quanto eu falo que muitas vezes o comportamento do seu filho começou lá na gestação, ou seja, a desobediência, ou às vezes a irritação dele, ou aquele medo que ele carrega, começou na gestação. Eu já tinha trabalhado com essa pessoa várias questões da gestação, de relacionamento com a mãe, relacionamento com o pai, e é isso que você entendeu mesmo. Um bebê dentro do útero, ele já tem um vínculo emocional com a mãe e com o pai, e o emocional da mãe e do pai afetam o bebê que está sendo gerado. E já tinha também trabalhado a questão da relação do pai e da mãe, porque se o casal não tem uma relação muito boa, ou se estão passando por alguma situação de conflitos, de crises,
Isso tudo afeta o emocional da criança. E eu já tinha trabalhado isso com ela, inclusive o processo de nascimento dela. Então, a princípio não deveria ser algo da gestação, mas poderia ser algo que eu não tivesse ainda conseguido trabalhar. E aí eu perguntei para ela, ok, mas me descreve o que aconteceu, qual foi o primeiro pensamento que veio quando começou a dar errado o contrato? Ela falou, porque está dando tudo errado. Eu falei, ok, mas quando você pensa que está dando tudo errado, tem um pensamento anterior, ou seja, mais inconsciente. E se você me acompanha, sabe o quanto eu falo da importância de você entender a linguagem do inconsciente, a linguagem emocional. Então tem um pensamento anterior. Se está dando tudo errado, ela falou, porque eu fiz errado. Ok, então esse é um pensamento realmente mais abaixo de estar dando tudo errado. Eu fiz algo errado. E antes desse pensamento de que eu fiz algo errado, qual é o pensamento que está impulsionando? Ela falou, que eu sou burra. Então nós começamos a fazer uma pesquisa transderivacional, uma técnica que eu uso, para voltar no momento em que começou aquela sensação, né, de querer sair, né, de uma sensação de palpitação no coração. E aí, olha que interessante, nós voltamos no momento que ela era criança e ela estava presa com a cabeça entre 2 degraus de uma escada. Então isso já me deu a explicação quando ela falou a vontade de querer sair quando o contrato estava dando errado. Né? Então assim, eu sou burra e quero sair. Então eu já tinha achado esse ponto. E aí agora faltava identificar o pensamento eu sou burra, porque toda a sensação já estava presente. E aí foi muito interessante, que eu falei assim, ok, quem está com você nesse momento? Você está com a cabeça presa, sei lá, 4 ou 5 anos. Ela falou, minha mãe. Eu falei, então agora presta atenção no que a sua mãe está dizendo nesse momento. E ela falou, minha mãe está dizendo, você é burra, eu já tinha te falado para não colocar a cabeça aí. Então, lembra quando eu falo, mãe, que aquilo que uma mãe fala, a criança ela não questiona, ela assume como uma verdade? Então, quando a mãe falou, eu já tinha te falado, você é burra, você colocou a cabeça aí, não era a intenção da mãe agredir ou machucar a filha. Muito pelo contrário, a mãe também estava meio apavorada com a situação. E naquele momento que ela falou isso com a filha, ela não tinha intenção de machucar a filha, que já estava numa situação delicada. Mas quando a mãe falou, você é burra, eu já tinha te falado, essa fala, esse nome, esse rótulo, né, você é burra, entrou. Ela não questionou a mãe, ela passou a assumir como verdade aquilo que a mãe falou. Então, nesse momento eu encontro o pensamento eu sou burra, a vontade de sair e toda a sensação que ela estava descrevendo de tremor, palpitar o coração, porque você imagina, uma criança que fica com a cabeça presa, ela não sabe o que fazer, ela não tem a habilidade para sair daquela situação. Né? Então, é para você entender, mãe, porque é importante você entender o que aconteceu na infância, quando as mães falam assim, eu fiz tudo pelo meu filho, eu não entendo por que hoje ele não me escuta, por que hoje ele faz assim comigo. Não é do nada, o comportamento de uma criança, ele não vem do nada, tem uma origem, tem uma história por trás. Né? Então, falando agora sobre a questão, né, das agressões ocultas contra meninos. Uma das coisas que eu quero chamar a sua atenção, mãe, se você conhece mães que querem engravidar, né, ou que querem ser mães, né, talvez ainda não tenham filhos ou querem ter um outro filho, por favor, divulgue o meu conteúdo, passe para ela essa live que eu estou falando de hoje, para os pais que você conhece, para as pessoas que você conhece que casaram, porque os pais não se preparam para a maternidade, não se preparam para ter filhos. É como se fosse uma coisa natural, ou seja, aconteceu, agora vamos lidar com isso. E o que eu quero chamar a sua atenção, mãe, é o seguinte, um grande erro que muitos pais cometem é desejar o sexo do filho. Eu quero um menino, eu quero uma menina. Por favor, se você conhece alguma mãe que está grávida ou que pensa em engravidar, alerte a essa pessoa sobre isso. Porque no momento em que você deseja o sexo da criança, se o sexo que o bebê vem é diferente, por exemplo, você quer um menino e vê uma menina, se coloca no lugar dessa criança. Você está dentro da barriga da sua mãe, sabendo que seu pai ou sua mãe, ou os dois, querem uma menina e você é um menino, ou o contrário. O mínimo que você vai sentir é rejeição. E isso é resultado de mais de 30 anos de trabalho, lidando com pessoas que tinham uma série de dificuldades, e quando eu fui investigar a questão da rejeição, eu descubro situações que aconteceram dentro do útero, na gestação. Por exemplo, o desejo de um sexo X. Por exemplo, uma gravidez que vem no momento inesperado, uma gravidez que vem no momento em que a situação financeira não está boa, uma gravidez que acontece quando o casamento não está num bom momento. Então, tudo isso são probabilidades dessa criança já vir carregando um sentimento muito grande de rejeição. E outro dia eu recebi uma mensagem de uma mãe,
né, falando o seguinte, que ela tem um filho, né, e ele gosta de brincadeiras de meninas, e que o marido não aceita isso, e que fica muito bravo com a criança. Na live de hoje eu vou falar sobre isso com você, para que você entenda, né, o cuidado que você tem que ter no trato, mesmo quando uma criança ela tende a por exemplo, a brincar com coisas de menina. Por quê? Eu já atendi uma pessoa, uma criança, eu conheço ela desde pequena, e que ela veio menino, mas desde criança ele gostava, assim como essa mãe relatou, de coisas de menina, né? Entenda que a questão da homossexualidade não é uma doença, não é um problema. Então guarda o que eu estou falando, presta atenção. Yoshio não está dizendo que homossexualidade é um problema. Muito pelo contrário, estou dizendo que homossexualidade não é um problema, não é uma doença, não é um erro. Não é também uma escolha consciente, ok? O que acontece é que acontece e não existe um único fator que determina ou não a homossexualidade. Não tem uma única causa, são vários fatores que influenciam, ok? Por exemplo, a questão de desejar o sexo da criança. Se é um menino e eles queriam muito uma menina, existe a possibilidade. Presta atenção, mãe, eu não estou afirmando, eu estou dizendo que existe uma possibilidade, uma probabilidade dessa criança ser homossexual. Porque inconscientemente ele quer atender ao desejo do pai ou da mãe ou de ambos. Então, se é um menino que foi desejado como menina, ele pode ele virá assim, com uma energia mais yang do chinês, né? O yang é o masculino, o yin é a energia feminina. Então, é um garoto que vem com uma energia mais yin. Não quer dizer que é um determinante que ele vai ser homossexual, mas eu já trabalhei nesses mais de 30 anos, centenas, milhares de pessoas que passaram por isso, ou seja, eram homossexuais, são homossexuais, e quando eu investiguei a gestação, eles vieram desejados com sexo trocado. Como eu falei, eu espero que fique muito claro para você, mãe, eu não estou dizendo que isso é um determinante, é uma possibilidade, porque vem outros fatores que muitas vezes impulsionam esse movimento, que não é uma escolha consciente, não é um desejo, não é uma depravação, é simplesmente algo que cada um de nós tem que estar aberto para acolher. Antigamente já existia a homossexualidade, só que era muito contido, era muito escondido porque era vergonhoso, mas sempre existiu. No reino animal também existe isso. Então, não quer dizer que seja um problema ou um erro, né, uma pessoa ser homossexual. O problema é que, vamos supor que você, mãe, e o seu marido desejem muito uma menina e veio um garoto. E aí ele se torna homossexual. Ele já traz uma rejeição lá da gestação. No momento em que ele se assume homossexual, no geral, infelizmente, não estou dizendo que todos os pais são assim, mas no geral, a maioria talvez, dos pais tem dificuldade em aceitar isso. Ou seja, eles acabam reforçando a rejeição ao não aceitar, né, a questão da homossexualidade. Então, entenda que é uma coisa natural. E hoje os jovens, eles estão com muito mais acesso a informações. É o que muitas mães falam. Nossa, é muito mais difícil criar. Sim, é muito mais desafiador. Por isso mesmo que é muito importante que os pais de hoje estudem para procurar aprender e entender muito mais. Porque os jovens têm muito mais acesso, eles têm muito mais permissão e abertura para experimentar. E o que acontece? Olha, Freud, que é o pai da psicanálise, que é o pai da psicologia, ele diz o seguinte, que todos nós somos bissexuais, ou seja, tanto homem quanto mulher tem esse lado de gostar tanto de homem quanto de mulher. Não quer dizer gostar de querer ter uma relação sexual, mas nós amamos a nossa mãe, nós amamos o nosso pai, então nós somos bissexuais se você pensar nesse contexto. O que não quer dizer que você vá, né, ter uma relação homossexual. Estou só dando aqui um pouco de teoria para você entender sobre o que eu vou falar hoje, que é a agressão oculta contra os meninos. Então, uma coisa que acontece desde a gestação, se você tem um menino e esperava uma menina, já começa uma agressão oculta desde a gestação. E esse menino, inconscientemente, ele vem com essa energia yin no inconsciente dele para tentar atender à expectativa dos pais. E o que acontece é que muitas vezes os pais, quando o menino, supondo que ele assuma a homossexualidade, acontece de novo uma rejeição. E a sociedade hoje acolhe mais
a questão da homossexualidade, mas ainda sofrem rejeição. Por isso é que existem as leis para coibir, né, o tipo de atitudes homofóbicas, né, que é hoje uma coisa contra a lei, porque antigamente acontecia isso, e se você não sabe, antigamente, por exemplo, os homens eram obrigados a passar por um processo de castração. Se ele fosse descoberto, né, que ele era homossexual, ele passava por um processo de castração física ou química. Por quê? Porque eles consideravam isso uma aberração, consideravam isso um defeito que tinha que ser corrigido. Então chegava a esse ponto há não muitos anos atrás, eu estou falando de 1945, 1950, o mundo funcionava assim. Hoje existe mais liberdade, e o que acontece é que esses pais de hoje, eles têm dificuldade porque, como pais de hoje, a gente veio de uma formação onde não era tão aberto e tão aceitável a homossexualidade. Por isso que os pais têm que buscar apoio, ajuda, para aprender a lidar com isso. Então essa mãe que mandou essa pergunta, né, que o pai não aceita, o pai tem que fazer um processo de terapia para passar por um processo de acolhimento e aceitação, porque senão o que ele vai fazer é rejeitar, que é o que ele já faz. Ele é agressivo com o filho quando ele quer brincar com coisas de meninas. E se você prestar atenção, uma criança, quando ela é pequena, ela não escolhe, ela brinca com menino e com menina indiferente, né? Uma criança bem pequenininha, ela brinca de brincadeira com as meninas, ela brinca com os meninos, e os meninos não enchem o saco do menino, as meninas aceitam do menino. Isso é o mundo natural da criança. O que eu estou falando é que se o pai agride a criança porque ele né, gosta de brincar com coisas de menina, isso é uma agressão, não é nem oculta, é uma agressão explícita, mas que está ferindo profundamente o emocional dessa criança. Então cabe ao pai fazer um trabalho para mudar, porque se esse garoto vier a ser homossexual, o pai pode bater, o pai pode castigar, o pai pode fazer o que quiser, não vai mudar. Ou se mudar, vai ser contra uma natureza que ele tem, essa criança tem. Então eu pergunto, vamos para esse pai que é agressivo, vamos imaginar, eu quero que você, mãe que está me acompanhando aqui na live, pensa no seguinte, vamos supor que ele é um homem e que a mãe dele quisesse muito que ele fosse uma menina. Se essa mãe bater nesse cara, né, nesse menino, até agora quando ele é adulto, isso vai fazê-lo se tornar uma menina? Não, ele vai crescer com uma grande revolta, ele vai crescer com uma sensação de que ele não tem valor nem mesmo para a mãe dele como ele é, ou seja, ele não é aceito. Então por isso é que eu falo que cabe ao pai e à mãe a questão de saber entender o mundo do filho e também estar preparado para o mundo que é hoje. Nós estamos num mundo em transição, onde hoje é mais aceitável, é mais aberto, é menos vergonhoso a pessoa ser homossexual. Na geração dos meus filhos, dos meus netos, dos seus filhos e seus netos, isso vai ser uma coisa como tomar água. Então, por que eu quero que você pense? Né? É o seguinte, antigamente, né, o mundo ele era muito mais machista. Tanto é que as mulheres não podiam votar, as mulheres nem podiam trabalhar, as mulheres não podiam ir para a escola, as mulheres não tinham voz no trabalho. E aí veio todo um movimento feminista de libertação que foi fazendo com que as mulheres conquistassem o merecido lugar, o merecido valor que elas sempre tiveram. O que acontece é que o mundo machista que não aceitava. O mundo passou por essa transição e hoje o que acontece? O mundo é muito mais aberto, as mulheres trabalham, as mulheres votam, as mulheres estudam, mas ainda tem algumas diferenças. Um homem, ele ganha mais num salário dentro do mesmo cargo, um homem tem a tendência a ganhar mais do que a mulher. Não porque ele vale mais, é porque ainda é o mundo que está em transição. Até chegar no momento em que vai ser totalmente igual, ou seja, não importa se é homem ou mulher que ocupa o cargo de X, ele ganha a mesma coisa, mas ainda tem esse lado machista. Então, é um mundo que está em transição. Da mesma forma, na questão da opção sexual, opção não, eu esqueci o nome que tem que usar, desculpa porque às vezes eu esqueço os nomes corretos que têm que ser usados, tá? Mas no futuro vai ser uma coisa muito natural, a pessoa se casar com homem, com mulher, independente e livremente ficar onde quiser. Então hoje o mundo está nesse processo de mudança. E é claro que para os pais que são mais antigos de outra geração, é mais difícil aceitar isso. Mas cabe aos pais
aprenderem, buscarem terapia para aprender a lidar, porque esse pai que não aceita essa brincadeira do filho de coisas de menina, ele está machucando muito profundamente o emocional dessa criança. Não quer dizer que esse menino vá se tornar homossexual, mas como eu falei, uma criança quando ela é pequena, ele brinca, porque ele não entende essa coisa de gênero, né? O que faz essa coisa de gênero são os adultos. Quem cria o preconceito, seja preconceito contra a questão da homossexualidade, seja preconceito de cor, seja o preconceito de raça, de cultura, são os adultos. Os adultos é que criam essa rejeição, os adultos é que criam essa coisa de é certo, é errado, é melhor ou é pior. Quantas guerras existiram no mundo por causa disso? A Segunda Guerra Mundial, todo mundo já leu, aprendeu na história, então os alemães achavam que os judeus mereciam morrer. E como eles estavam no poder, ok, mandaram tudo para o campo de concentração. Era assim o mundo. Hoje, isso continua acontecendo em muitos países, mas é uma coisa inaceitável. Da mesma forma que é inaceitável um pai ou uma mãe que não aceite aquilo que o filho vem como a natureza dele, tá? Então, quando um menino nasce, você tem que entender que homens e mulheres são diferentes. Eu sei que você sabe uma diferença muito normal e básica, né? Anatomicamente, o que acontece? O homem tem um pênis proeminente, a mulher tem um seio proeminente. Tem diferenças que são óbvias de você perceber, né? E isso tem toda uma explicação, né? A massa muscular, no geral, de um homem é maior do que a massa muscular de uma mulher. A mulher tem maior quantidade de gordura no corpo do que um homem, porque isso vem de milhares de anos de evolução. E baseado nesses milhares de anos de evolução, é preciso entender que homens e mulheres são diferentes, e diferentes, mãe, eu não estou dizendo que um é melhor ou o outro é pior. São diferentes, não só anatomicamente, ou seja, na forma como o corpo se apresenta, mas no próprio funcionamento do cérebro e do emocional. Os homens tendem a ser muito mais lógicos e racionais, as mulheres tendem a ser muito mais afetivas e emotivas, porque o processo de evolução do ser humano, quando eu falo processo de evolução, mãe, é você voltar lá no homem primitivo no tempo das cavernas, foi diferente. Então, a sensibilidade de um homem é diferente da sensibilidade de uma menina. Um bebê masculino, se você fixar o olhar nos olhos da criança, você vai perceber que ele não sustenta esse olhar por muito tempo. Ele vai olhar para os seus olhos e vai desviar. Ele vai olhar de novo e vai desviar. Quando você pega uma bebê menina e você fixa o olhar nela, ela consegue sustentar o olhar. Por que isso acontece? Porque para um homem, eu estou falando um homem, um garoto, né, do sexo masculino, mas que ele ainda não está pensando, mas existe uma programação dentro dele, ok? Por isso que ele não consegue fixar o olhar no adulto, ele tende a desviar. Porque o que acontece é que esse olhar cria uma angústia dentro dele. Essa angústia eu vou traduzir para você dentro do emocional, que ele não tem consciência e que mesmo adultos, já com 40, 50, 90 anos, não têm essa consciência, tá? A questão de entrar em contato com o emocional para o homem é ameaçador. Se você tem um relacionamento, eu sei que você vai perceber uma coisa muito comum. O homem, dentro de um casamento, de um relacionamento, ele tende a querer a proximidade, mas no mesmo momento em que ele se aproxima, ele começa a se afastar. É a mesma coisa do olhar. Então ele quer a proximidade, ele quer essa intimidade, mas isso mexe no emocional dele. E inconscientemente ele vai se afastar. Então o homem ele se aproxima e se afasta dentro de um casamento várias vezes ao longo da relação. Por quê? E, apesar de ele querer essa proximidade, porque agora vamos pensar numa criança. Toda criança quer o acolhimento, a proteção do pai e da mãe, seja menino ou menina. Mas o que acontece com o homem é que nesse momento dessa proximidade, ele começa a se sentir frágil, ou seja, ele começa a se conectar com o emocional dele, e isso é assustador, é como se fosse um sinal de fraqueza. Vamos imaginar no tempo das cavernas que os machos acordaram e vão ter que sair para caçar, né? E aí um dos machos, ele resolve ser muito aberto no emocional dele, ele vai falar daquilo que ele sente naquele momento. Porque se você pensar, ele saiu para caçar,
Mas todos sentiam medo. E qual era o medo desse homem primitivo, do homem das cavernas? Dele ser morto por um predador. Então, apesar desse medo, eles iam caçar mesmo assim, porque senão todo mundo morria de fome. Era o trabalho deles sair, matar um animal e trazer comida para casa. Mas todos tinham medo, porque medo é natural, o medo de morrer, o medo de virar comida de outro bicho. Então imagine que eles saíram para caçar e um desses machos, né, do tempo das cavernas, resolve ser muito autêntico, muito sincero com o emocional dele. E aí ele fala assim, eu não vou sair para caçar porque tenho medo de morrer. Ou seja, ele assumiu publicamente para o bando todo que ele tem medo. Né? Muito bonito, né? Ou seja, é um homem do tempo das cavernas que resolveu falar sobre os sentimentos dele. O que acontece é que, será que alguma fêmea ia querer se casar com esse macho que tem medo de caçar, tem medo de ser morto? A resposta é não. Então ele ia morrer solitário, ia morrer sem ninguém. Então, desde a pré-história, o homem aprendeu a sufocar o emocional, a sufocar os sentimentos dele, a não entrar em contato com os sentimentos dele. Então, no momento em que você fixa o olhar nos olhos de uma criança, ele sente essa proximidade, esse acolhimento, mas ao mesmo tempo isso cria um medo dele de entrar em contato com esse emocional, inconsciente, gravado, registrado, programado desde a pré-história. E então, os meninos, eles têm uma tendência maior, né, um menino, de entrar em contato com o emocional. E aí o que acontece? Enquanto é pequeno, tanto o menino quanto a menina, os pais tendem a acolher. Mas perceba que à medida que o menino vai crescendo, o que acontece? No geral, o pai e a mãe, se tiver um menino e uma menina, vão fazer o que com o menino? Se ele chegar chorando porque apanhou, né, uma frase que eu já ouvi milhares de vezes ao longo desses mais de 30 anos de trabalho. Se você chegar em casa chorando porque apanhou, vai apanhar em casa em dobro para aprender a se virar lá fora. E se a menina vem chorando, a tendência dos pais é acolher. Então, quando a criança vai crescendo, o menino vai crescendo, cada vez mais vai sendo sufocado a permissão dele entrar em contato com os sentimentos, com o emocional dele. Isso é uma agressão oculta. Ou seja, não se acolhe um menino que tem medo, um menino que está triste, um menino que tem insegurança, da mesma forma que se faz com uma menina. Então, na própria educação machista que nós temos, também gravada de milhares de anos, o que acontece é que uma das agressões ocultas que acontece contra um menino é não dar a ele permissão de expressar o que ele sente. Okay? Porque se ele chega chorando, é sinal de fraqueza. Né? E isso os pais fazem, os tios fazem, a sociedade faz isso com o menino. Então, desde pequeno, os meninos aprendem a sufocar os sentimentos, aprendem que não podem falar daquilo que estão vivenciando, daquilo que estão sentindo. E aí vem a cobrança da questão do menino ter que ser o macho. Né? E aí qual é a educação machista que se dá para um menino? Se você é um menino e é macho, você tem que pegar todas as meninas, você tem que beijar, você tem que depois, quando é maiorzinho, você tem que transar. Então, o que acontece é que se educa um menino, né, assim, você tem que ser homem. Quando se fala para um garoto, uma criança, você tem que ser homem, o que ele entende que é ser homem? O que é ser homem? Ninguém explica para a criança, para o menino, o que é ser homem. É só o que se fala, você tem que ser homem. E aí o que ele vai se basear em quê? Basear naquilo que ele vê. De repente, então, ele vê um pai agressivo com a mãe, né? O pai dele agressivo com a mãe dele, então ser homem é ser agressivo com a mulher. Então tudo o que se fala para um garoto acaba fazendo com o feminino uma tipificação, uma objetificação, sabe? Essa coisa de você tem que beijar todas, você tem que transar com todas. Então os meninos começam a aprender, por causa da educação que recebe dos pais, que mulher é um objeto. Mulher não é algo a ser tratado como merece ser tratada. Por quê? Porque é ensinado para eles que você tem que beijar uma, beijar outra, beijar outra, beijar outra, transa com uma, transa com outra, transa com outra, porque é como se fosse uma coisa descartável. Essa, infelizmente, é a educação e isso é uma agressão. Não se ensina para um menino, para um homem, que precisa respeitar, que precisa valorizar, que precisa ter um sentimento pela mulher como pelo homem. As próprias crianças, tá? Então, quando começam a brincar, como eu falei, quando é bem pequenininho, eles brincam com meninos e com meninas indiferentes. Mas chega uma certa idade que começa a separar. Meninas brincam com meninas e meninos brincam com meninos. Se algum menino desses se atreve a ir brincar com as meninas, aí vem, os coleguinhas começam a zombar dele.
e em casa também talvez vão começar a questionar. Então, a própria educação que se faz com os meninos é assim, você não pode estar com as meninas num momento de, sei lá, de lazer, de prazer. Não, você só pode estar com meninas ou mulheres no sentido sexual da coisa. Então, se educa um homem, um garoto, para, de novo eu falo, ver mulheres como alguém que eu tenho para o meu prazer, não como alguém que eu ame, que eu respeito. Porque isso é a educação que os pais receberam, que os avós receberam, que muitos pais hoje estão fazendo contra os meninos. Então, tem essa obrigação. Imagina, como eu falei, no tempo das cavernas, um homem das cavernas que falasse em público, eu tenho medo de sair para caçar que eu posso ser morto. Ele não faria isso porque ele ia ser jogado, né, ser largado, ia ser debandado, ia ser deserdado do bando. Então, não é diferente. Imagina um menino, o que acontece? Se o menino se atreve, num grupo de amigos, a falar que ele tem medo ou que está inseguro, o grupo começa também a colocá-lo de lado, ou seja, a rejeitá-lo. Então, o menino, ele aprende desde pequeno e no convívio, em casa e com os amigos, que ele não pode falar das inseguranças que ele tem, ele não pode falar dos medos, né? Se, por exemplo, ele não acha certo sair pegando e transando com todas as meninas, mas o que ele vai fazer quando estiver no grupo de amigos? Ele vai falar que faz. Né? Por quê? Porque todo mundo faz isso e ele quer pertencer a esse grupo, ele quer fazer parte desse bando, e esse bando vê mulheres como objeto, então ele acaba, mesmo que ele não tenha esse valor dentro dele, ele acaba assumindo para poder pertencer. Porque é uma agressão contra um menino não dar o direito a ele de falar sobre o que ele sente, não dá permissão para ele falar das inseguranças e medos que ele carrega. E o que acontece é que, à medida que ele vai crescendo, cada vez mais o menino ele vai sufocando esse emocional dele, ele vai sufocando a voz do coração dele. Ele vai cada vez ficando mais fechado. E aí ele vai fazer o quê? Ele quer pertencer, ele quer fazer parte de um grupo. Então, o que começa a fazer, assim, eu vou me vestir como esse grupo, se esse grupo usa drogas, eu também vou usar, se esse grupo bebe todas, ele vai beber também, porque ele quer pertencer. Então, criar o senso de pertencimento tem que começar dentro de casa. Por isso é que eu falei, independente de como é o seu filho, você precisa acolher. Ah, ele gosta de coisas de menina, você não sabe como lidar com isso, vá buscar uma ajuda terapêutica. Não adianta você bater e gritar, obrigar o seu filho a fazer diferente, porque isso é uma agressão contra uma natureza que é dele. Então é muito exigido dos homens, né? Você tem que ser o cara, né? Então, o cara não é só a questão de pegar todas, mas então você tem que ser o cara que ganha mais dinheiro, você tem que ser o cara que é bom no futebol, você tem que ser o cara que é bom, sei lá, no basquete. Por quê? Porque você tem que se mostrar, né, que é o macho alfa, né? E na natureza acontece muito isso. O macho alfa é aquele que toma conta do bando. Então, a pressão que existe sobre o menino para ser uma coisa muito grande é uma agressão oculta. Não estou dizendo que você deva criar o seu filho para ser fraco, mas você entenda uma coisa, mãe. Ser forte não é não sentir medo ou não sentir insegurança. Ser forte é saber que eu tenho medo, que eu tenho insegurança, e eu consigo caminhar na minha vida lidando com esses sentimentos. Agora, quando você usa de agressividade contra um menino, porque ele demonstra uma fraqueza, porque ele está com medo de uma situação, isso é sufocar um sentimento que vai cobrar o preço dele. Por isso é que tem muitos homens hoje que são assim, que não conseguem ser carinhosos. Graças a Deus isso mudou, né? A gente vê muito homens que ajudam a cuidar de crianças, são carinhosos com as esposas e companheiras. Graças a Deus que isso mudou. Mas o estereótipo do masculino é aquele que vai, trabalha, chega em casa, põe o pé para cima e a esposa que se vire com as coisas dentro de casa. Na minha perspectiva, na minha compreensão, um homem de verdade é aquele que sim trabalha fora, porque a esposa também trabalha fora. E quando chega em casa, ajuda a lavar um banheiro, a limpar uma privada, ajuda a fazer comida, ajuda a lavar louça, ajuda a trocar fralda, acompanha a esposa, brinca com o filho, brinca de boneca. Eu brincava de boneca com minha filha, eu brincava de carrinho com meu filho, sem problema algum.
Então lembra que a criança, ela brinca de boneca, o menino brincar de boneca não quer dizer que ele vai se tornar homossexual ou que ele é homossexual. Agora, caso ele se torne homossexual, o que pai e mãe tem que fazer? Acolher. Afinal de contas, não é seu filho, você não ama seu filho? Agora, será que bater vai fazê-lo mudar, né, essa natureza dele? Claro que não. Então, a agressão oculta contra os homens tem muito essa coisa desse estereótipo do homem que tem que ser, né, o gostosão da parada, o que pega todas. Então, pai e mãe, ajuda o seu filho menino a crescer respeitando o feminino. Ajuda esse menino a crescer olhando para a mulher como uma pessoa que merece todo o afeto, todo o carinho, todo o cuidado. Assim como os meninos, amigos, né, homens, porque isso é trazer paz dentro da pessoa. Eu vou contar para vocês de uma pessoa que me mandou uma mensagem, porque não só tem a questão da sociedade, mas também tem muita questão religiosa que acaba criando uma agressão oculta. Eu não tenho nada contra a religião. O meu trabalho não tem a ver com religião. Eu estou só trazendo uma informação para você, mãe, entender os cuidados que são necessários, tá? Essa pessoa, eu recebi uma mensagem dele. Eu vou falar da forma como eu lembro, deixando claro para você, mãe, que eu não estou criticando religião, não estou dizendo que é certo ou errado, e deixando claro para você que o meu trabalho não tem a ver com religião. Mas eu quero te mostrar o quanto, às vezes, o peso daquilo que é interpretado na religião é também uma agressão oculta. Essa pessoa me mandou uma mensagem, ele já tinha tentado o suicídio várias vezes, casado com 3 filhos. A mensagem que ele me manda foi como um desabafo. Tá? Ele dizia mais ou menos o seguinte: Deus, Jesus, eu fiz tudo o que vocês mandam fazer. Eu me casei, eu tive filhos, eu constituí uma família, mas eu não me sinto bem, eu não estou bem comigo mesmo. Por quê? Porque ele é homossexual. Então, ele já sabia há muito tempo que ele era homossexual. Só que, pela religião que ele frequenta, ser homossexual é ser uma aberração, é ser contra a natureza divina e sei lá o que fala na religião dele. Então, ele casou e teve filhos, porque na religião fala que você tem que casar e ter filhos. E ele casou e teve filhos, mas indo totalmente contra uma natureza dele. Por que ele tentou suicídio várias vezes? Porque é extremamente infeliz. E se ele não fizer um movimento para assumir isso e enfrentar, né, a família, enfrentar a religião, ele está sendo consumido numa culpa tremenda. Ele sente uma culpa tremenda por ser homossexual, sente uma culpa tremenda por estar casado com filhos. Então ele precisa trabalhar, e foi isso que eu falei com ele, falei, você tem que trabalhar esse sentimento de culpa, é isso que você tem que tirar de você para você se libertar. É como eu falo com você, mãe, muitas vezes a fala que você tem com seu filho, na intenção de ter a obediência dele, você muitas vezes agride, não é fisicamente, você agride com palavras, você agride de uma forma oculta quando você coloca culpa numa criança. E você normalmente coloca a culpa no seu filho em função de uma culpa que é sua, que você sente, que a sua criança carrega, e por não conseguir lidar com a sua culpa, você acaba jogando isso nas costas do seu filho, falando coisas do tipo, eu me mato de trabalhar para você fazer isso, você não dá valor a nada do que eu faço. Então, cuidado com as palavras que você usa, cuidado quando você fala com o menino, você tem que ser homem, se você chorar, você vai apanhar. Ou seja, você está fazendo o seu filho menino não poder sentir dor, não poder sentir medo e tristeza. E eu pergunto, existe algum ser humano que não tenha medo de alguma coisa? Não quer dizer que ele seja medroso para tudo, mas todos nós temos nossos medos e inseguranças, e que bom se como homem eu puder conversar com alguém que acolha. A pessoa busca isso na terapia, ótimo, mas dentro do casamento seria fantástico poder falar sobre isso, falar com a sua companheira das inseguranças que você tem, dos medos que você tem. Eu tenho uma história muito interessante de uma pessoa que o marido, né, foi para o exterior fazer um trabalho, e aí como ele estava sozinho, estava frio, ele não é de beber, ele começou a tomar todas, né? E aí ele estava meio bêbado lá, ligou para a mulher, né? E nessa ligação ele chorou e falando dos medos, né, que ele sentia. Isso é a esposa dele me contando. Ela falou assim, Yoshio,
Você não tem ideia como isso me abalou. Quando o meu marido me ligou, né, chorando e falando dos medos dele, eu fiquei, que homem é esse que eu casei? Eu falei, cara, você casou com um homem normal, que tem medos, só que ele sufoca os medos dele. Então, é interessante perceber que os homens, eles tendem a sufocar esse emocional, e ele, quando ele sufoca esse emocional, é o que impede ele muitas vezes de ser carinhoso com os filhos, né? Tem uma outra pessoa que participou dos treinamentos meu, um senhor francês, e eu lembro que no final do treinamento ele falou uma coisa que me marcou, isso aconteceu há muitos anos atrás, eu vou compartilhar com você, mãe. Ele falou assim, Yoshi, sabe o que eu descobri aqui no seu treinamento? Não importa se a gente é francês, é japonês, é alemão, o que a gente quer é receber um abraço de um pai, receber um beijo de um pai, receber um abraço e um beijo de uma mãe. Então uma mãe abraçar e beijar um filho menino, uma filha menina, é natural, mas perceba que às vezes os meninos ou os pais têm dificuldade com isso, de um homem, né, um pai abraçar e beijar. Faz isso quando ele é bebezinho, mas à medida que vai crescendo é como se isso fosse ficando proibido e aí não pode mais fazer, né? Então ele falava isso porque ele falou assim, olha, eu sou francês e em casa meu pai não me abraçava e não me beijava porque ele falava que isso era coisa, vou usar as palavras dele, tá bom? Isso era coisa de viado. Então meu pai nunca me deu um abraço e um beijo. E eu percebi aqui no seu trabalho que tudo que a minha criança queria era receber um abraço e um beijo do meu pai. Então tem homens, eu como falei, que são carinhosos, que abraçam e beijam. É natural isso quando a criança é um bebezinho, mas à medida que ele cresce, parece que isso começa a criar uma barreira. E quando vira adolescente, piorou. Aí que não pode abraçar e beijar mesmo, né? E experimenta abraçar seu filho e beijar na porta da escola. Fazer isso com o menino, coitado, ele vai querer enfiar a cabeça dentro de um buraco, né? Porque ele acha vergonhoso receber um beijo, um abraço da mãe. Do pai, então, pelo amor de Deus, né? A pessoa vai achar que é o fim do mundo. Por quê? Porque é a cultura, é a agressão que é feita contra um menino, porque ele não pode ser afetivo. E aí o que acontece? O homem se torna um adulto, né? Aquele menino se torna um adulto, não consegue ser afetivo com o filho, às vezes não consegue ser afetuoso dentro do relacionamento dele. Por quê? Porque está tudo sufocado. E quando ele sufoca esse emocional, isso vai cobrar o preço. Isso vai cobrar o preço numa tristeza, numa infelicidade, numa doença, numa dureza de coração que não vale a pena. Então, mãe, tome muito cuidado quando você tem um filho menino. Lembra que ele é uma criança. Ele é um ser que, assim como a menina, é só um menino que está num processo de aprendizado. E que bom se você, mãe, puder ensinar o seu filho menino que ele pode sentir medo, ele pode sentir tristeza, ele pode sentir dor, ele pode falar das inseguranças dele, que ele vai ser acolhido, ele vai ser escutado pelo pai e pela mãe. Agora, se você em casa não faz isso porque você quer criar o filho homem, você vai criar sim, né, uma pessoa congelada emocionalmente, uma pessoa que tem uma pedra de gelo no coração dele. Toda criança quer afeto, toda criança quer carinho, independente se ele é menino ou menina. Mas nessa cobrança de que menino, né, não pode chorar, menino não pode demonstrar fraqueza, é uma baita de uma agressão que machuca muito o emocional dos meninos. Então, por favor, tome muito cuidado quando você tem um filho menino, de não criar essa visão dentro dele, de ver as meninas como um objeto de prazer, porque é isso que ele vai levar como adulto na visão dele em relação às mulheres, no casamento dele. É o que eu falei no começo. Por que hoje, dentro de uma empresa, às vezes no mesmo cargo, um homem ganha mais do que uma mulher? Porque é essa visão distorcida de que o homem é mais, o homem tem mais valor. E não tem nada disso. Como eu falei, funciona diferente, né? O homem, o cérebro funciona diferente. A percepção do mundo masculina é diferente da percepção do feminino. Quer ver uma coisa que acontece muito em relacionamento, quando a mulher fala para um homem, né? Se você experimentar falar para o seu marido, nós temos que conversar sobre a relação. Ele começa a ficar aqui inquieto, ele vai andar de um lado para o outro, ele vai levantar, ele vai sair do lugar. Por quê? Porque quando você fala, temos que conversar sobre a relação, você aciona dentro do homem um botãozinho que nem ele tem consciência. Mas eu vou te explicar que botãozinho é esse. Quando você fala, nós temos que conversar, por que o homem começa a andar de um lado para o outro, ele fica inquieto? Porque a primeira percepção que ele tem é assim, eu estou falhando no meu papel como companheiro, como marido.
né? Esse é o pensamento que tem, não é o pensamento, descobri o que eu estou aprontando. Pode ser que seja isso também, mas no geral, quando você vai conversar com o homem sobre a questão da relação, ele tem a sensação de vergonha, de estar fracassando no papel que cabe a ele dentro da relação. Por isso é que ele fica inquieto. E isso está mexendo no emocional dele. Por isso que eu falei que o homem ele tende a querer a proximidade, né, um garoto, ele quer uma proximidade com o pai e com a mãe, mas ao mesmo tempo ele se afasta. Dentro do casamento ele faz o mesmo movimento, né? Então ele quer a proximidade, mas ele tende a se afastar. Por quê? Porque essa proximidade de acolhimento, de afeto, fragiliza essa coisa do ser poderoso que é colocado na cabeça dos homens desde a pré-história. Por que o homem tem tanta dificuldade em conversar? O homem, quando ele está com problema, ele tende a ficar quieto. A mulher, quando tem um problema, ela tende a falar mais. O homem fica quieto por quê? Imagina ele saindo para caçar conversando. Ele ia espantar todas as possíveis presas e o que é pior, também ia chamar a atenção dos predadores. Então o homem, ele aprendeu na evolução a ser quieto, a ser calado mesmo. Não quer dizer que todo homem é calado. Estou colocando numa forma didática para você entender essa diferença que tem, né, do masculino, essa dificuldade que o homem tem de falar dos sentimentos. Por quê? Porque ele vai demonstrar para você as fragilidades que ele tem. Então, mãe, a live de hoje foi para falar sobre isso, né? Aqui está dizendo que agradece muito, quero ver se tem alguma pergunta, estou passando aqui pelo Facebook. Eu pedi para você me falar se você é a primeira vez que está aqui participando. Não tem perguntas aqui, deixa eu passar aqui rapidinho no Instagram. Pessoal, eu vou fazer uma jornada, é imperdível, eu conto muito com a sua presença, peço que você divulgue para as mães que você conhece. Nos dias 23, 25 e 27, agora de janeiro, eu farei a jornada Mães Pacientes, Filhos Obedientes. É um evento 100% online e gratuito, ou seja, você vai poder fazer confortavelmente aí no sofá da sua casa e o que é melhor ainda, não paga nada. A jornada Mães Pacientes, Filhos Obedientes acontece nos dias 23, 25 e 27 de janeiro. Participe, porque nessa jornada eu vou te ensinar o passo a passo para você ter paciência e criar seu filho com obediência e respeito sem usar a agressividade. Então essa jornada, para você se inscrever, manda para mim uma mensagem aí pelo direct aqui do Instagram ou no Messenger do Facebook. Eu quero que você mandando pelo Messenger ou pelo direct aqui do Instagram, o eu quero, a minha equipe vai enviar para você as informações para você se inscrever para essa jornada Mães Pacientes, Filhos Obedientes, onde eu vou te ensinar o passo a passo para você ter paciência e criar seus filhos obedientes sem usar a agressividade. Lembrando que é 100% online, ou seja, você vai fazer confortável na sua casa, onde você estiver, e você não paga nada. E convide o seu marido para participar, convide, né, os avós para participarem, por quê? Quando as pessoas têm informação, né, sobre essa questão da linguagem emocional, sobre a questão do inconsciente da criança, todo mundo tomando cuidado, todo mundo sabendo como lidar com a criança, menor a probabilidade de lá no futuro ele vir a ter um bloqueio. Então eu peço que você ajude a divulgar aí na sua família, com todo mundo que convive com seu filho, até a babá do seu filho, chama também, porque ela toma conta do seu filho. Que bom se ela poder também aprender, né, a cuidar do seu filho, cuidar principalmente do emocional dele, já que ela passa muito tempo com ele. Ele fica com os avós, então convida os avós para participarem. Ele fica na escola e convide as professoras, porque nem todas as pessoas têm conhecimento daquilo que eu falo aqui nessas lives e que eu vou falar para você dentro da jornada de Mães Pacientes, Filhos Obedientes. Então, mãe que mandou, eu quero aqui na mensagem da live, eu peço que mande pelo Messenger, porque quando eu fecho a live, normalmente somem esses comentários, tá? Tanto do Facebook quanto do Instagram. Então manda no direct aqui do Instagram ou no Messenger do Facebook. É só mandar eu quero, que a minha equipe vai te enviar o link de inscrição gratuito, você não paga nada para participar, e eu conto que você divulgue aí para outras mães e outros pais. Muito obrigado pela presença. Eu olhei aqui, não tem perguntas, né? Mas na quinta-feira eu faço a live Eu de Ideias. Se por acaso você tiver alguma dúvida, entra nessa live, manda para mim as suas perguntas e divulga. Chama aí também as suas amigas, mães e pais para participarem da live na quinta-feira. Toda terça e quinta, às 19h59, eu faço uma live. A próxima live eu vou falar sobre as agressões ocultas contra as meninas, ou seja, o que muitas vezes os pais fazem sem saber e na boa intenção, mas também agridem uma menina.
Então, conto com vocês na live de quinta-feira, conto com a sua presença nessa jornada de mães pacientes, filhos obedientes. Muito obrigado, fiquem com Deus.